Boa noite. 54 anos do golpe militar foi um dos temas do grande expediente do vereador Alex Necker. Lembrar desse aspecto histórico não é para que nós possamos enaltecer essas questões, mas sim para que a população saiba que nós precisamos reafirmar o momento democrático. Matheus Vesp propõe modificação na lei das parcerias público-privadas. Possibilitar a concessão de serviços públicos à iniciativa privada que, de outra forma, se os serviços permanecerem tão somente nas mãos do poder público, continuarão tão ineficazes e inoperantes como todos os cidadãos sabem. Projeto de lei prevê corte ou poda de árvores para pessoas de baixa renda. Famílias que ganham até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa têm direito ao corte. A ideia também é atender os inscritos no Cadastro Único. Agora, no Jornal da Câmara. O primeiro orador do grande expediente do mês de abril foi o vereador Alex Necker. Veja na reportagem os assuntos abordados na tribuna. O parlamentar iniciou seu pronunciamento falando sobre o aniversário de seu partido. No dia 25 de março, o PCdoB comemorou 96 anos de história. E por isso, diversos atos foram realizados em todo o país. Uma sigla que, segundo Alex Necker, trabalha para garantir a democracia brasileira. O Partido Comunista ele nasce durante a Semana de Arte Moderna, né? É um partido que tem a vinculação com as aspirações do momento, uma sociedade em evolução e onde os direitos dos trabalhadores praticamente inexistiam no Brasil. Vem na onda do movimento comunista, do movimento socialista que estava em ebulição na Europa. O PCdoB nasce nesse 25 de março de 1917 e tem essa sua construção. São 96 anos de existência, dos quais um pouco mais de 30 anos na legalidade. E para nós é sempre um momento importante comemorar essa data, porque ela representa isso que eu disse, ela representa a afirmação da democracia. Principalmente para mim, que sou um militante que conheceu a militância lá no movimento estudantil e que se aproximou do PCdoB aos 18 anos, hoje com 43, então já tem uma estrada dentro do PCdoB. E é um partido que, do meu ponto de vista, cada vez mais se demonstra acertado, com a opinião acertada para os momentos que nós vivemos. O segundo tema histórico preparado pelo orador do grande expediente fez referência aos 54 anos do golpe militar. Um momento que, para Alex Necker, não deve ser esquecido pelos brasileiros. Afinal de contas, foram mais de 2 décadas de ditadura. O momento político que nós vivemos é um momento onde nós estamos tendo pouca tolerância, as pessoas não sabem dialogar, um momento de muita violência. Nós vimos isso recentemente aqui em Passo Fundo, quando do ato da caravana do ex-presidente Lula não pôde chegar a Passo Fundo, e mesmo com o Lula não estando presente na cidade, nós ainda tivemos cenas de violência, de intolerância. Então me parece que reafirmar aquilo que eu disse, que historicamente o processo lá atrás do golpe militar foram 21 anos de ditadura, 21 anos que o povo brasileiro não pôde exercer o seu direito democrático. Foram 21 anos que muitas pessoas sofreram, que tivemos desaparecidos políticos, que tivemos tortura, que tivemos as mais variadas opressões à população brasileira. Então, lembrar desse aspecto histórico não é para que nós possamos enaltecer essas questões, mas sim para que a população saiba que nós precisamos reafirmar o momento democrático. O Brasil é um Estado democrático de direito e isso precisa ser reafirmado sempre para que nós não venhamos a ter um futuro como foi o passado. Para finalizar, o orador do grande expediente apresentou um pouco das ações realizadas em seu mandato. Alex Necker destacou o forte e frequente diálogo para ajudar Passo Fundo crescer. Eu sempre primei por essas relações, as relações de estarem presentes, de dialogar, de construir no dia a dia das dificuldades. E eu tenho mantido essa
característica minha, que é de estar presente no dia a dia das comunidades. É óbvio que a cidade de Passo Fundo é muito grande, uma cidade que vem crescendo, que tem muitas demandas, mas nós estamos frequentemente indo nas comunidades, nos bairros da cidade, dialogando com as pessoas, recebendo as suas demandas, dando retorno e procurando construir com o Executivo Municipal as soluções que a população espera. Que vão desde da coisa mais simples, um desentupimento de uma boca de lobo, uma troca de uma lâmpada, até coisas mais elaboradas, como tu pensar a captação de um recurso para a construção de uma nova escola de educação infantil no bairro, ampliação do número de profissionais na área de saúde, ver como é que a gente vai vencendo as demandas que são apresentadas pela população. Eu acho que isso é um dos principais papéis do vereador. O vereador tem que estar aqui dentro do parlamento, construindo, se relacionando, fazendo as suas falas, as suas opiniões, mas também tem que estar dialogando com a população no dia a dia, porque é isso que faz com que a cidade possa avançar. Ontem foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E em Passo Fundo, uma semana foi instituída especialmente para este público. Márcio Patucci é o autor de uma lei que inclui a data no calendário oficial do município. Por isso, ele utilizou a tribuna, assim como o vereador Ronaldo Rosa, para falar sobre o assunto. Tanto a Escola Municipal Olga Caetano Dias, quanto a ALMA, que é a Associação Municipal dos Amigos dos Autistas, tem feito um trabalho excepcional, não apenas no cuidado, mas também em divulgar essa causa tão nobre, tão justa e tão humana, que é cuidar das pessoas. Também nós aprovamos ainda no ano passado outra legislação de nossa autoria, que ainda estamos em tratativa com o Poder Executivo para a sua implementação, que prevê o atendimento prioritário para pais e mães que estiverem acompanhando seus filhos para atendimentos em banco, caixas especiais, supermercados, e que eles possam, na medida do possível, então, assim como as outras especialidades, terem esse atendimento prioritário. Dizer que somos um dos defensores dessa causa, porque compreendemos o trabalho que toda essa comunidade, não só da Escola Olga, mas também da ALMA, tem realizado por essas crianças, esses homens e mulheres que lá frequentam. E aqui em Passo Fundo nós temos uma lei, que é a Lei 5.291, do ano passado, a lei da minha autoria, que foi aprovada por unanimidade na casa, que institui o programa de censo e inclusão do autista. E a gente espera que para esse ano a Secretaria de Saúde possa realmente colocar essa lei já em prática. A gente sabe que a ALMA, vereador Patucci, tem realizado esse levantamento, tem já esse trabalho, que pode muito contribuir lá com a Secretaria de Saúde, onde já tem lá um número estimado, né, de crianças ou de pessoas com esse espectro aqui na nossa cidade, mas um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde se torna um levantamento oficial do município, que pode, então, direcionar as políticas públicas para esta área, porque a gente sabe que o autismo varia muito de criança para criança, de pessoa para pessoa, mas claro que tem algumas características gerais, que é a questão da interação social, do comportamento, do desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, mas a gente sabe que tem, então, essas linhas gerais, mas tem questões específicas também, que no nosso projeto está previsto lá, não é um trabalho difícil de realizar, a Secretaria de Saúde terá, sim, todas as condições de realizar esse levantamento e a gente ter dados, então, oficiais, para que a gente possa, até como vereador aqui na Câmara, ou que o Executivo possa, através das suas políticas públicas, direcionar aquilo que realmente pode fazer a diferença na vida das crianças, mas não só das crianças, dos adultos que têm o autismo, mas principalmente das famílias. E depois do intervalo, vamos conhecer o projeto de lei que prevê o corte ou a poda de árvores para pessoas de baixa renda. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais.
Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Colabore com o acampamento das crianças com diabetes, pedágio solidário, dia 7 de abril, em vários pontos da cidade. Realização: Fundação Lions Clube Internacional, Distrito LD7 e entidades parceiras. A Justiça Eleitoral decidiu ontem autorizar transexuais e travestis a utilizarem o nome social no título de eleitor. Por isso, de hoje até o dia 9 de maio, os interessados devem procurar o cartório eleitoral para solicitar a mudança, que será feita por autodeclaração. Se a pessoa quiser se candidatar nas eleições, também poderá usar o nome social na urna eletrônica. Neste caso, a pessoa terá até o dia 15 de agosto para pedir a mudança dentro de seu pedido de registro de candidatura. E o vereador Matheus Vesp é o autor de uma proposta para alterar a legislação existente sobre as parcerias público-privadas. A intenção do parlamentar é criar um programa baseado em uma lei federal. Nós propomos no ano passado um projeto de lei para regulamentar de modo inédito as parcerias público-privadas em Passo Fundo, que, embora estejam regulamentadas por uma lei já vigente do ano de 2015, são inoperantes. O projeto de lei existente em Passo Fundo até então é inoperante. Exemplo disso é que não tivemos nenhuma parceria público-privada realizada. Quem afirmar o contrário está mentindo para o cidadão de Passo Fundo. Nosso objetivo foi possibilitar que a lei seja reformulada para tornar a parceria público-privada uma realidade em Passo Fundo. Infelizmente, o projeto protocolado no ano passado foi rejeitado pelos vereadores no início do ano, que se negaram, inclusive, a desarquivar o projeto, e eu tive que fazer emendas ao projeto original já existente, que é da autoria do vereador Alex Necker. Tudo bem, o objetivo, independente de quem será o autor, acho que isso é um problema menor, é uma questão de vaidade ficar preocupado quem será o autor do projeto, é tornar as parcerias público-privadas uma realidade em Passo Fundo. O que não podemos é, a título de vaidade, impedir projetos que atravanquem o desenvolvimento da cidade. Meu objetivo é tornar as parcerias público-privadas uma realidade, que é possibilitar a concessão de serviços públicos à iniciativa privada, que de outra forma, se os serviços permanecerem tão somente nas mãos do poder público, continuarão tão ineficazes e inoperantes como todos os cidadãos sabem. A questão de asfaltamento, a questão, por exemplo, de saúde e educação, enfim. Vesp ainda explica as principais mudanças propostas, incluindo o valor mínimo para estabelecer uma parceria. A lei original pressupõe que as parcerias público-privadas devem obedecer um limite inicial de 20 milhões de reais, o que torna, é claro, e por isso falei anteriormente, as parcerias público-privadas uma utopia na realidade econômica de Passo Fundo, pois nenhuma empresa privada tem esses 20 milhões para investir na economia pasfundense. Meu objetivo é reduzir para 500 mil reais o valor mínimo para dar início a uma parceria público-privada. A partir desse valor, nós poderíamos inclusive conceder educação, a título de exemplo, até a iniciativa privada, as escolas existentes particulares, do município de Passo Fundo. O parlamentar também fala dos incentivos que deverão ser concedidos às empresas, caso o projeto for aprovado. O objetivo dessa lei é possibilitar uma parceria público-privada, que é uma concessão à iniciativa privada por um tempo maior, até 35 anos, que torna mais atrativo para a economia da empresa, até porque a lei atual vigente no Brasil pressupõe um prazo de no máximo 5 anos, o que é quase que, de certo modo, poderíamos dizer, uma forma de espantar a participação da economia da iniciativa privada nos serviços públicos. E se nós estendermos o prazo dos contratos, possibilitarmos valores menores, concedermos o pagamento até de aportes financeiros por parte do poder público ao parceiro privado, a iniciativa privada terá, claro, mais incentivos para investir nos serviços públicos, coisa que hoje, em Passo Fundo, pelo menos, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, não acontece ainda. Também já está tramitando na Câmara de Vereadores o projeto de lei que prevê o corte ou a poda de árvores dentro do pátio para pessoas de baixa renda. A matéria é de autoria de Rafael Colucci. O parlamentar acredita que algumas pessoas acabam não fazendo o corte
corte ou a poda por falta de recursos financeiros, colocando em risco a integridade física e bens materiais de todos à sua volta. Porque a pessoa não tem condições nem de comer, muitas vezes, ela não vai conseguir pagar um valor que é alto para a realização desse serviço, para que alguma pessoa venha particularmente cortar um pinheiro ou uma árvore que está oferecendo risco para a vida dos vizinhos. Então, não foi simplesmente pelo fato de não poder pagar por aquele serviço. Além de não poder pagar, está colocando vidas em riscos. E como a gente já presenciou e acompanhou aqui na cidade, diversas árvores caíram, diversas árvores grandes, e acontecendo somente danos materiais. Mas nós já tivemos exemplo em outras cidades que isso aconteceu com perda de vida, e a gente não quer que isso aconteça. Uma simples ação pode salvar muita gente também. Conforme Rafael Colucci, famílias que ganham até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa têm direito ao corte. A ideia também é atender os inscritos no cadastro único. Como que você vai controlar? Quem tiver cadastro dentro do cadastro único, que são os requisitos que também é para participar do programa, que são requisitos que o Executivo e toda a rede qualifica como necessário para poder participar dos programas sociais também do governo federal. Esse também é um critério para poder participar desses programas, desse projeto de lei que a gente está oferecendo aqui na nossa cidade. E hoje, logo após a reprise da sessão plenária, vai ao ar o programa Educação e Cidadania. O delegado da Receita Federal fala sobre a declaração do imposto de renda. Nós estamos, como tu já disseste, com um prazo em aberto. Ele vai até o final do mês de abril, então estamos passando da metade desse período, né, de entrega. O principal grupo de declarantes é justamente as pessoas que receberam durante o ano rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Também existem outros grupos que também são obrigados a fazer a declaração, mesmo que não tenham imposto a pagar. Por exemplo, pessoas que tiveram rendimento isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, que são aqueles tributos que, no momento que aquelas rendas que no momento que tu recebe, tu já paga o tributo e não precisaria fazer nenhum ajuste. Esse grupo de pessoas que têm rendimentos isentos a partir de R$ 40 mil também é obrigado a declarar, mesmo com mera informação, mas tem a obrigatoriedade da entrega. Além desse grupo, pessoas que têm patrimônio superior a R$ 300 mil, mesmo que não tenham renda. E também um grupo muito importante, que é muito comum na nossa região, produtores rurais que têm renda de atividade rural superior a R$ 142.700. Esse grupo, a partir desse patamar anual de renda, também é obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda. E o Jornal da Câmara desta terça-feira termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.